Deus, em nome de Jesus, eu estou aqui nessa rampa do Congresso Nacional, declarando aqui, Senhor, o ano do governo do Senhor sobre esse lugar, e acredito que todos vão lá comigo, Senhor, aqui onde sobe. Vou colocar o teu azeite aqui, e quando todos subirem aqui, sejam ungidos pelo Senhor, em nome de Jesus, Pai. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui em Brasília, numa missão que saí de Barra Mansa quinta-feira, recebi a missão, essa incumbência de Deus estar aqui, foi na quarta-feira, e na quinta-feira eu vim para Brasília. Cheguei aqui, saí de lá quinta, de Barra Mansa, e foi longa a caminhada porque vim de ônibus, né? E consegui chegar aqui na sexta-feira, e desde sexta-feira eu tenho caminhado pelas ruas, pelos pontos principais de Brasília, orando pelo nosso governo, orando, como eu declarei numa das orações que eu fiz. Eu não vim aqui defender nem direita e nem esquerda, porque isso não convém, mas vim aqui orar para que o governo de Deus fosse estabelecido nesse lugar, né? Essa foi a minha missão, de orar por Brasília, e hoje eu estou encerrando essa nossa caminhada aqui. Às 2 horas da tarde nós vamos estar saindo do hotel e nos preparando, embora a viagem de hoje será às 20h30. Então eu vou estar aqui em Brasília até às 20 horas mais ou menos. 20h30 a gente está já embarcando, né? Vamos estar dentro do ônibus. Ore por nós, porque eu viajo hoje às 20h30, e quando der por volta aí das 4 horas da tarde, 4 às 5, eu estou chegando no Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro eu vou estar entrando no ônibus para Barra Mansa. Então devo estar por volta aí amanhã, se Deus assim permitir, por volta de por aí 9, 10 horas da noite. Mas tudo isso é para a glória de Deus. Para mim foi uma honra muito grande estar aqui em Brasília a serviço desse Deus. Eu creio que Deus tem uma missão para cada um dos que estão me assistindo. Vocês têm também unção, há uma unção sobre a vida de vocês, e eu entendo essa obra assim. Deus tem seus soldados, e cada soldado, ninguém tem uma unção igual ao outro, e às vezes Deus precisa da tua unção em algum lugar. Ele vai te enviar, Ele vai falar com você, Ele vai colocar um desejo muito forte no teu coração para que você faça isso. Não sei se você já teve esse tipo de experiência. Essa não é a primeira vez que eu tenho essa incumbência de Deus. Tive, há alguns anos atrás, a incumbência de estar no Paraguai, na Argentina, quando lá houve uma eleição, e Deus me enviou para aquele lugar. Eu não sabia, Ele me deu a data exata, falou: você tem que estar lá esse dia. Eu não sabia nem porquê. Quando eu cheguei lá, fiquei sabendo que era uma missão para estar orando no Paraguai. E a minha missão lá foi 7 dias, e eu tive que... a maior dificuldade foi entrar na Argentina, por causa da minha identidade estar rasurada, né? Hoje já tem uma nova, mas a minha missão era estar lá no Paraguai durante alguns dias, e na Argentina também. E graças a Deus, com 7 dias, eu cumpri a missão de estar no Paraguai. Fiquei uns 3, 4 dias no Paraguai e fiquei uns 3 dias na Argentina, e lá pude fazer a obra do Senhor e retornar. Hoje eu estou aqui terminando a minha missão de orar por Brasília. Alguns dizem assim: é chique. Não, eu não estou a passeio. Eu andei por volta assim porque eu poderia ter alugado um carro, mas preferi estar fazendo a caminhada a pé, para você sentir o lugar. Há potestades sobre o lugar, e a gente enfrenta muitas guerras, não físicas, mas espirituais.
e a gente andou aí por volta de 15 quilômetros, eu andei, né, nessa missão, 15 quilômetros, 10 quilômetros por dia, chegava muito cansado, esgotado no hotel, mas valeu a pena. Mas nessa última transmissão eu quero estar orando por você, orando por Brasília, quero que você me ajude em oração por Brasília. É uma capital bonita e toda a direção para o Brasil sai daqui, querido. Aqui nós temos o Palácio do Planalto, que é onde o nosso presidente, todos os presidentes que estão ativos, que quando eles estão ativos, quando eles governam, estão assim na direção do país, eles ficam, né? O Palácio do Planalto. De frente ao Palácio do Planalto tem a sede de frente à Praça dos Três Poderes, nós temos a sede do Ministério da Justiça, o poder, né, judiciário, onde fica o Senado, senadores por ali. Do outro lado, nós temos a sede do Ministério do Poder Executivo e do outro lado do Legislativo. Aí depois, assim, perto também da Praça dos Três Poderes, nós temos o Planalto, aonde fica as duas casas, né? A Casa dos Senadores e a Casa dos Deputados Federais, que os dois formando junto as duas casas formam o Congresso Nacional, onde são dirigidas todas as leis do Brasil. À frente, mais adiante, nós temos o Itamaraty, onde todos os imigrantes e permanência dos estrangeiros no Brasil são decididas ali, né? E de frente ao Itamaraty, do outro lado, nós temos o Palácio do Governador, né? Onde fica o governador da cidade de Brasília. E depois todos os ministérios, cada um deles tem um prédio específico, onde eles fazem Ministério da Agricultura, Ministério de Ciência. Então são muitos de um lado e muitos do outro, e eu estava percebendo que todos eles têm são bem esquadrejados, bem nivelado, um é de frente para o outro, mais distante. Eu pude perceber isso, mas foi interessante a nossa caminhada aqui, orando por todos os lugares, os 26 estados do Brasil, né, de frente com ali com as bandeiras, todas elas representando, e foi uma coisa muito interessante que nós vivemos aqui. Eu quero ler com os irmãos um texto que, para a nossa reflexão antes da oração, que está no Salmos 33, isso, Salmo 33. Eu estava refletindo esse salmo pela manhã e foi algo assim muito interessante que eu queria ler com vocês e destacando alguns pontos. É lógico que o nosso alvo aqui é o versículo 12, que diz: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Então nós vamos estar ministrando sobre esse texto, mas eu quero ler o Salmo 33 e destacar alguns pontos que são importantes dentro dessa reflexão da minha missão aqui. Diz assim o primeiro versículo, vamos lá? Diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e de 10 cordas, e cantai-lhe um cântico novo. Tocai bem e com júbilo. Interessante nessa parte inicial aqui, que já notamos que Deus no seu governo, Ele gosta de adoração. Deus ama louvor, Deus ama adoração, quando ele é feito de coração e quando ele é feito por um povo reto, um povo que o adora. Então, nessa parte inicial do Salmo 33, do versículo de 1 a 2, ele fala então que a ordem de Deus dentro do seu governo é que a igreja o adore. Os justos, né? O louvor, o louvai. E eu acho interessante que ele cita os instrumentos, não tocado por grandes músicos, mas ele cita aqui que eu sempre
preguei e entendo que a questão não é você só tocar bem, mas Deus não está à procura de excelentes pessoas que tocam de maneira maravilhosa, mas Deus está atrás de pessoas que tocam de maneira maravilhosa, com perfeição, com uma boa destreza em suas mãos, mas que sejam ungidos, né? Deus quer homens de Deus, pessoas que servem a Ele, que toquem. Então aqui não é qualquer pessoa, não é um músico excelente, mas um músico que serve a Ele de coração e o conhece. E ele fala assim: cantai um cântico novo. Meu filho ontem estava ministrando, eu estava vendo o culto aqui de Brasília, eu estava vendo ele falar de coisas novas. Deus gosta de coisas novas. É necessário, nós estávamos cantando. Sempre hoje, por exemplo, não pode ser igual ontem. Hoje é um novo dia para a gente fazer novas coisas, sairmos da mesmice, sairmos da rotina espiritual de sempre servir a Deus, de nunca servir a Deus de algo de maneira diferente. Uma vez eu estava vendo uma frase na melodia, eu achei muito interessante: faça para Deus algo que você nunca fez e Ele vai fazer algo que Ele nunca fez por você. Deus é um Deus que a gente tem que fazer coisas novas para Ele. Às vezes a gente fica fazendo muitos planos de fazer coisas para Deus, e Deus, Ele quer que a gente faça algo novo, surpreender, né? Porque Deus faz todos os dias. Eu acredito que cada dia que você acorda é um dia novo, é uma coisa nova, porque você poderia ter morrido durante a madrugada, durante o dia anterior, e você hoje está aí me assistindo, então você está vivo. Então isso é novo, e é como se Deus estivesse te dando aí uma folha em branco para você escrever uma nova história na tua vida, para você escrever uma nova forma no seu casamento, fazer algo novo, tudo, né? Então ele fala assim no versículo 3 que Deus quer que a gente cante um cântico novo, mas ele fala assim que vocês têm que tocar bem. Essa aqui cai um pouquinho dessa impressão de que eu canto desafinado, eu faço assim, mas eu faço para Deus. Não. Se você quer ser uma pessoa que cante, aprenda a cantar. Se você quer tocar para Deus, assim, tocar em casa, você pode, né, para você ali, você pode fazer. Mas aqui ele está dizendo de pessoas que se especializam, de pessoas que querem fazer para Ele, mas querem fazer o melhor, fazer com excelência. E isso não é errado, né? Vou tocar de qualquer jeito, não ensaiei, não sei nem fazer, estou lá de improviso. Não, é você se preparar, porque não é para qualquer rei. O governo de Deus exige de nós uma perfeição, ou um empenho, ou fazer o nosso melhor. E o nosso melhor não é aquilo que eu sei, é aquilo que eu me desenvolvi, treinei, né? Eu sei dirigir, mas não tenho carteira. Mas qual que é o melhor? Não é só saber dirigir, mas é você também estar habilitado, estar de acordo com aquilo que ele é exigido. Então aqui nesse versículo 3. O versículo 4, vamos lá continuar lendo. Estou no Salmo 33 para quem está aí comigo, né? Um bom dia para você. Estou aqui direto de Brasília, na minha última transmissão sobre a missão de orar por Brasília. Versículo 4 diz assim: por quê? Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Irmãos, eu sei que governo pode decepcionar a gente, marido, esposa, filhos, família, mas Deus, Ele não decepciona. Às vezes a gente fala assim, às vezes Ele não faz o que a gente esperava, mas tudo está no controle dEle, Ele faz do jeito que Ele quer. E Ele fala assim, que Deus ama a justiça e o juízo. Então, se você quer agradar a Deus, ande dentro da justiça e ande dentro do seu juízo. Isso é, obedeça o que a palavra diz. Tem gente que fica tentando arrumar argumento. Não vou dizimar porque Malaquias diz isso. Querido, são princípios. Não questione o que a Bíblia está dizendo. Deus falou, então faça. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis, né? Versículo 5, Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Versículo 6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar,
como um montão e põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor. Tenham-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor, aqui eu acho interessante quando ele fala aqui, porque o alvo desse salmista é falar que vale a pena estar debaixo do governo de Deus. Por que isso, né? A gente nota na Bíblia que um dos povos que esteve debaixo do governo de Deus era Israel. E quantas coisas, quantas experiências teve Israel. Até hoje o povo judeu é um povo abençoado, né? Por ser o povo que tem o governo de Deus, é governado por Deus. Então a gente nota no Velho Testamento que quando Deus governa, milagres acontecem, caminhos que não existem aparecem, o mar não é obstáculo, não é obstáculo. É lógico que está debaixo do governo de Deus, há insatisfações, a murmuração, no caso do povo de Israel, murmurava porque não queria, eles queriam a comida do Egito, lá não queria aquela, as mesmas coisas que estavam sendo dadas, o maná. Então eles queriam, há essa insatisfação, mas uma coisa que é interessante, estar debaixo do governo de Deus é estar em triunfo, é estar em vitória, porque Deus não perde batalha. E Ele não tem ninguém, eu quero, você que está me assistindo, o Deus que nós servimos, Ele não tem como impedi-lo, não tem adversário. Se Ele é por nós, quem será contra nós, como diz Paulo ali em Romanos. Então, aí ele fala no versículo 10, então aqui, nesses versículos que eu estava lendo aqui, que ele ama a justiça do 5 até o 9, ele traz a questão do Deus Criador, do poder da palavra. Estar debaixo do governo de Deus é estar com o caminho certo de vitória. Tem momentos que Deus vai fechar o caminho, você não vai entender, vai ficar aborrecido, vai murmurar, porque você esperava que aquilo desse certo e não deu. Não é do nosso jeito. O governo de Deus não é do jeito que eu acho ou que eu penso, mas é do jeito que Deus pensa, do jeito que Deus age. É esperar o tempo dele e aguardar com paciência. No versículo 10 em diante do capítulo 33 de Salmo, aí entra no que ele fala, bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor desfaz o conselho das nações, versículo 10, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração. Então aqui, nesses dois versículos do 9, o 10 e o 11, ele fala que ele desfaz os conselhos das nações. Aos homens pertence o planejar, mas o executar depende de Deus. Eu e você nunca podemos dizer assim, olha, amanhã, hoje ainda, lá 4 horas da tarde eu vou fazer isso. Eu disse que eu vou viajar hoje às 20h30, mas isso é se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Então, nenhum de nós podemos fazer um plano, se eu não sei se eu vou estar para executar, porque tudo depende de Deus. Independente se você crê em Deus, se você não crê em Deus, o teu coração está ligado a Ele. No dia que Deus falar assim, chega, acabou. Então o conselho do homem, das nações, aqui ele fala conselho das nações, porque, irmãos, hoje cada nação tem o seu presidente, né, tem o seu governador, tem o seu rei. Então eles governam de acordo com aquilo que eles acham que é certo, e estabelece leis do jeito que eles acham que é certo. Mas a Bíblia aqui diz que o nosso Deus, o conselho dele é permanente, o dos outros não. Ele quebra, ele derruba. Nenhum reino permanece de pé se Deus não quiser. Então é Deus que governa, é Ele que está no controle. Então o Senhor, Ele desfaz o conselho, as uniões, as direções das nações. Então Ele fala assim, Ele quebranta os intentos dos povos. Porque, querido, nós estamos convergindo, nós estamos caminhando na direção de um governo de Deus. Deus está governando a história. Deus, Ele criou a humanidade. Tudo está, nada foge.
Tolo é aquele que pensa que eu sirvo a um Deus tal, eu sirvo a uma religião tal. Querido, tudo está no governo de Deus. Tudo está no governo de Deus. Independente do que você acha, independente do que você pensa, tudo está no controle divino. O ar, oxigênio. Você vê uma coisa pequena, uma pandemia. Quantas pessoas morreram nessa pandemia em todos os estados brasileiros, em todos os países? Quantas pessoas que morreram? Então entenda que tudo está no controle de Deus. Por que o governo? Porque os governos podem até criar vacinas, querido, mas não podem impedir a morte. Então tudo está no controle de Deus. Aqui nesse versículo do Salmo 33, 10 e 11, fala então que ele quebranta o conselho, dos reis, dos governantes, das nações. Está no versículo 11 que o conselho do Senhor permanece. Por isso que é importante estar debaixo do governo de Deus, querido. Que a tua igreja esteja debaixo do governo de Deus, as direções de Deus. Eu sei que nós, como presidentes de igrejas, nós temos às vezes autonomia para fazer aquilo que a gente acha. Por isso que o líder de uma igreja, ele tem que estar debaixo de uma orientação de Deus. Eu sei que você pode ter seus líderes, você pode ter pessoas que estão junto com você no ministério, você pode ter um concílio, eu não sei a forma que você administra a sua igreja, mas você tem que estar diante de Deus. Se ajoelhar e falar: Senhor, qual é o teu governo? Qual é as leis do teu governo, a direção do teu governo para o meu ministério, para a minha vida, para a minha família, para a minha igreja? Isso é muito importante. Eu sei que cada igreja tem a sua regra doutrinária, mas o que é importante é tudo que você entenda que a lei de Deus está acima das nossas doutrinas. A lei de Deus está acima daquilo que eu acredito que é certo, aquilo que eu acredito que é errado. A lei de Deus está acima da minha experiência espiritual. Às vezes você tem um colega que tem uma experiência espiritual diferente da sua e você critica aquele colega porque você não tem. Você acha que aquilo não é de Deus, querido. Deus está acima da nossa compreensão. Então estar debaixo do governo de Deus é você colocar o teu ministério, a tua família debaixo da direção de Deus. Ele fala que o conselho do Senhor permanece. Aí ele entra, quando ele fala assim que o conselho de Deus permanece, versículo 11, e os intentos do seu coração permanecem de geração em geração. Entenda que nós estamos vivendo nossa geração agora, mas teve gerações passadas e o governo de Deus foi estabelecido nessas gerações e não será diferente na nossa geração. Eu não sei você aí, mas eu estou muito feliz de estar debaixo do governo de Deus. Eu coloco o meu ministério, eu coloco todos aqueles que estão debaixo da unção do meu ministério, eu coloco debaixo do governo de Deus, para que Deus esteja estabelecendo. A verdade, a igreja não é nossa, o ministério não é nosso. Nós apenas cuidamos das ovelhas que não nos pertencem, mas que pertencem a Deus. Nós temos que dirigir essas ovelhas debaixo do governo de Deus. E o versículo 12, que é um versículo que eu amo, ele fala: bem-aventurado, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Querido, nós somos a geração de Deus nesse tempo, para andar segundo o seu governo, para andar segundo a sua direção. Aí ele fala no versículo 13, ele diz assim: o Senhor olha desde o céu e está vendo a todos os filhos dos homens. O 14, da sua morada ele contempla todos os moradores da terra. Querido, qual o governo que está atento ao povo? Entenda que nós estamos vivendo um tempo hoje. Tenta chegar perto do presidente da república. Tenta marcar um dia para conversar com ele, para ver se você consegue. Tenta chegar perto de qualquer rei ou grande líder de qualquer país para ver se você consegue falar, se o povão consegue. Não, querido. Às vezes o presidente está lá na casa dele, ou qualquer outro presidente, e tem povo morrendo, pedindo socorro. Anda pelas ruas que você vai ver. Às vezes a gente vê nessas grandes programações de outros países só as belezas. Anda, chega no Paraguai, você chega em Cidade Leste, você chega em Assunção, em qualquer outro país você vê beleza. Agora anda na periferia, você vai ver gente passando fome, gente descuidada.
gente morrendo por falta de um saneamento básico, né? Mas aqui diz que o nosso Deus, Ele contempla todos, Ele está te contemplando agora, nesse momento. Ele sabe da sua aflição, Ele sabe daquilo que você está passando. Deus, Ele é um rei que governa, mas Ele é um rei pessoal. Querido, que dia que você tem contato? Você que é brasileiro, quando foi que você conversou com o Bolsonaro? Isso é raro, dá para contar quantas pessoas já teve acesso a ele. Embora que ele ande no meio do povo, mas ninguém tem acesso. Agora eu quero dizer que esse Deus, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Ele é um Deus pessoal. E Ele, ao mesmo tempo que Ele governa a nação, que Ele governa o céu, que Ele governa todas as coisas no mundo físico e espiritual, Ele é um Deus que quando você dobra o teu joelho na tua casa, Ele está agora aí na tua casa. Ele é um Deus que Ele governa a tua família, Ele quer governar, Ele quer participar. Ele não é aquele Deus que te esquece. Às vezes há momentos que você passa que parece até que Deus não existe. Mas isso é mentira, querido. Você pode até não perceber que Ele está aí, mas Ele está. Aqui a palavra diz que Ele é um Deus que governa pessoalmente, particularmente. Ele governa cada pastor, Ele governa cada missionário, Ele governa cada um. E às vezes a pessoa está numa dificuldade, e às vezes até morre naquela dificuldade, achando que Deus não está ali. Tá. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão de estar como está. Então aqui ele fala que esse governo de Deus é um governo pessoal. Se você olhar no Pai Nosso, você vai entender. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, o teu governo, a tua direção, assim na terra como no céu. Mas ele fala assim: venha a nós o teu reino. Isso significa, querido, que todos aqueles que creem em Jesus, que adoram a Jesus, que seguem as regras da palavra, que seguem a orientação da palavra, eles têm o governo de Deus dentro deles. Saiba que tem, se você ler lá em João 16, em João 14 e João 16, ele fala que o Espírito Santo ele foi instalado dentro de nós. Na oração que ele faz no capítulo 16 de João, ele fala para não nos deixar órfãos, porque o Espírito Santo seria derramado no nosso coração. E eu e você, nós temos hoje, somos moradas do Altíssimo. E uma coisa é certa, quando eu vinha para cá, eu lembro de uma palavra que o Daniel fez numa ministração de louvor, eu fico muito atento a essas coisas. Ele disse que quando um rei ele vai visitar um outro país, né? Vamos supor, o Brasil vai visitar, o presidente do Brasil vai visitar os Estados Unidos, por exemplo, o reino do Brasil está nos Estados Unidos por causa do presidente. E o reino desse Deus que nós estamos falando, ele está onde nós estamos. O governo de Deus está onde nós estamos. E aonde eu entro, onde você entra, o reino de Deus entra junto. Então, eu quero destacar aqui, por que é bem-aventurada essa nação? Porque Deus não só governa a nação. Aqui ele está mostrando, nesse Salmo 33, que Deus governa nossas vidas em particular. Independente do que nós estamos passando, independente, eu creio que Deus está governando Brasília. Eu creio que aqui, mesmo onde eu estou em Brasília agora, Deus está governando. Deus está governando a minha vida. E aqui nesse Salmo 33 ele diz que ele é um Deus que governa os céus. Ele está olhando, ele está atento, querido. Ó, o versículo 13 do Salmo 33 diz assim: o Senhor olha desde o céu, está vendo todos os filhos dos homens. Ele está vendo tanto aqueles que servem Ele como quem não serve. E da sua morada Ele contempla todos os moradores da terra. Ele é diferente do nosso presidente da república. Ele é diferente do rei ou de qualquer nação, que só pensa às vezes nele, só pensa às vezes no benefício pessoal, né? Mas ele é um rei que governa particularmente, pessoalmente. Ele está aí na tua casa, governando a sua família, governando o seu dia, e Ele quer que você o adore. Você pode adorar a Deus, você pode dizer um amém, hein? Você que está assistindo, você pode dizer assim: Deus governa a minha casa, Deus governa a minha família. Versículo 15: Ele é quem forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Meu querido, você não serve a Deus, você não crê em Deus, você não quer nem saber de Deus, mas o seu coração foi criado por Deus, querido. Todas as pessoas que existem, tudo que existe nesse mundo, tudo que está andando, desde uma formiga, tudo está andando debaixo do governo de Deus. Tudo está andando debaixo do governo de Deus.
Aí ele fala no versículo 16: não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Olha que, querido, que meu coração está jubiloso aqui em Brasília. Olha só, olha o que ele diz no Salmo 33, versículo 15, olha que verdade absoluta. Ele fala assim: não há rei que se salve com sua grandeza de um exército, nem homem valente que se livra pela muita força que ele tem. Então aqui, querido, ele fala: não há rei que se salve pela grandeza, não há defesa contra Deus. Então, às vezes, mesmo que o rei ele tenha um poder muito bélico, um dia ele pode ser vencido por alguém, por um outro rei. Sempre vai ter alguém que é melhor, é mais forte, ou tem uma estratégia diferente. Porque às vezes a força não está no que eu tenho de poder bélico, mas na minha capacidade de planejar uma guerra. E aqui ele está dizendo que não há rei que se salve com a sua muita grandeza, ou um homem pela sua valentia. Por isso que é bom o governo de Deus, que se a sua fé estiver focada numa pessoa, se a sua fé estiver focada dentro de um indivíduo, a sua esperança estiver, um dia ele pode ser vencido, e você que esperava nele, confiava nele, você pode ser vencido também. Mas aqueles que são governados por Deus, aqui não está dizendo o homem, né? Deus, ele é absoluto, ele é onipotente, ninguém pode vencer, ele é onisciente, sabe de todas as coisas e onipresente, está em todos os lugares. Querido, sinceridade, você já teve um rei ou um presidente como Deus? Então diga, independente do país que você estiver: Deus é o meu presidente, é o que governa a minha vida, é o que está governando a minha casa. Amém, querido? Que coisa linda isso daqui. O versículo 17, ele continua dizendo: o cavalo é vão para... Ele é bom, ele é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor, versículo 18, estão sobre os que o temem. Você teme a Deus? Então diga assim: eu temo a Deus. Se você teme a Deus, querido, não é ter medo de Deus, é ter zelo das coisas de Deus, é não querer decepcionar. Temer está ligado a não querer decepcionar. E ele fala assim no versículo 17: o cavalo é vão na segurança e não livra ninguém da sua força. Mas versículo 18: eis que o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia. Aí versículo 19, para quê? Para livrar as suas almas da morte e para conservar vivos na fome. Querido, uma coisa que eu quero dizer aqui em nome de Jesus: às vezes a gente acha, agora eu estou debaixo do governo de Deus, não tenho problema. Não, querido, não é isso que a Bíblia diz. O povo de Israel sentia frio, o povo de Israel sentia medo, porque às vezes caminhar com Deus é uma caminhada, você não está vendo Ele, mas Ele está te vendo. Mas tem momentos e situações que a gente vive, que a gente se sente só, que a gente acha que não vai conseguir vencer, que a gente acha que vai morrer, que vai perecer. Mas Deus ele é presente, independente se eu sinto ou não, independente se eu acho que a minha oração está sendo ouvida ou não. Deus ouve tudo que você ora. Ele está aí do teu lado agora. Tudo que você fala Ele ouve, tudo que você pensa, tudo que você planeja Ele sabe. Antes de você fazer alguma coisa, Ele já sabe o que você vai fazer. Ele sabe das intenções do nosso coração. Não há nenhum tipo de presidente ou governo que governa como Deus. Então é importante que nós estarmos debaixo. E a gente acha às vezes que estar debaixo do governo de Deus é não ter problema. Pelo contrário, querido, vai ter momentos que a gente vai morrer, vai ter servos que vão morrer. Quantos servos? Imagina só, quando você olha dentro da mesma palavra, quando você estuda o Novo Testamento, você vê Jesus Cristo ali. Ele, quando ele ficou sabendo da notícia que João Batista tinha sido morto, ele virou e foi embora. Não, mas por que João Batista morreu? Porque a missão dele terminou. Ninguém morre sem a tua missão terminar, a não ser que você ande contrário à sua missão. Mas se você anda na obediência de Deus, quando a tua missão termina, acabou o teu ministério. Para que você vai estar aqui? Nós estamos aqui, irmão, para cumprir uma missão. Eu e você estamos aqui para cumprir uma missão de Deus. O fato de eu estar aqui em Brasília não significa que eu seja melhor do que você. Alguns dizem: que chique. Não estou a passeio, querido. Eu nem queria estar aqui. Eu vim porque Deus mandou.
Quando Deus me falou para eu vir, foi numa quarta e vim na quinta, mas assim, sem saber por que eu estava vindo para cá. Sabia que eu tinha que orar por Brasília, mas eu não, às vezes Deus coloca a gente em situações, e se Deus precisar de você, você estará disponível. Você estará disponível se Deus te mandar para uma África, se Deus te mandar ir para um... Porque tem muita gente que quer fazer missão nos Estados Unidos. Por que ninguém quer fazer missão na África? Porque Estados Unidos dá status, a África não, a África dá morte, tem doenças, tem demônios. Então, assim, em todos os lugares tem demônio, mas todo mundo quer fazer missão em lugares de requinte, né? Lugares de destaque. Eu estou nos Estados Unidos. Você falar que está nos Estados Unidos, agora você falar que está na África, está numa Angola, está num daqueles lugares difíceis lá da África, onde pessoas morrem, ninguém quer isso, não há destaque. Então fazer missão é você estar onde Deus quer que você esteja. É importante, você está fazendo aquilo que Deus quer, isso é estar debaixo do governo de Deus. Então ele fala assim, eis que os olhos do Senhor estão atentos. O 20, ele fala, nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Eu volto a dizer, querido, o fato de você estar debaixo do governo de Deus, não significa que você não vai ter problema. Olha só o que aconteceu ali, logo depois que Jesus foi levado ao céu, estava ali a igreja orando, Pedro tinha sido preso e também Tiago também tinha sido preso. E eles mataram Tiago. E no outro dia planejavam matar Pedro. Pedro dormia, a igreja orava. E Deus livrou Pedro da prisão de uma maneira milagrosa. E eu te pergunto, por que Deus livrou Pedro e não livrou Tiago? Será que Deus não estava na vida de Tiago? Entenda que cada um tem uma missão. Tiago só foi morto porque a missão dele terminou. A de Pedro ficou vivo, porque Deus tinha uma missão ainda para ele cumprir. Então cada um de nós, querido, nós estamos aqui por um tempo. É importante estarmos debaixo desse governo de Deus. Eu louvo a Deus que todas as suas decisões, elas sejam pautadas nisso. Não tome decisões por aquilo que você acha, que você pensa. Eu acho que vou fazer isso. Tem muita gente que fala que está debaixo da unção de Deus, debaixo do governo de Deus, mas tomando decisões igual Jonas. Deus dá uma ordem para ele. Importante saber, né, irmão? Jonas estava parado até Deus falar com ele. Né? Se você ler o livro de Jonas, você entende isso. Que enquanto Deus não falou, ele estava parado. É assim que a gente tem que fazer. Deus não falou nada, eu vou fazer. Querido, se Deus não falou nada, é porque de repente você não está ouvindo. É importante porque Deus fala todo dia. Se você ficar atento, Deus fala até para uma formiga. Deus fala até através de um inseto que está ali. Alguma coisa que acontece na tua vida, Deus está falando. As coisas estão acontecendo. E todos os acontecimentos que acontecem na minha e na sua vida é uma forma desse governo estar tentando se comunicar com você. Só que às vezes nós estamos focados na formiga, estamos focados no inseto, estamos focados nos problemas que estão acontecendo e não estamos entendendo que é uma mensagem do rei para nós. E fala rei, e é interessante pensar nisso, que Jonas estava ali na dele, até Deus mandar ele levantar e ir para Nínive. Aí acabou o sossego de Jonas. Ele, em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarse. Entenda, querido, que se você estiver fora da direção desse reino, por mais que você seja um profeta, você vai pôr perigo àquele barco que você entrou. Aquelas pessoas que estavam no barco com Jonas não estavam em desobediência, porque eles não serviam a Deus. Aqueles homens que estavam lá na direção de Tarse junto com Jonas, Jonas entrou ali e foi dormir tranquilo. Só que quando eu ando fora da direção de Deus, tudo dá errado para mim. E eu vou ter que ser sacrificado. Pela misericórdia de Deus, Deus colocou Jonas lá. Jonas teve que andar até Nínive, porque não tinha praia em Nínive não. Alguns falam que Deus vomitou lá, Nínive não tinha praia. Ele teve que andar, ralar para chegar até lá. Até lá. Ele teve que andar. Então entenda uma coisa. Eu tenho que cumprir aquilo que Deus quer. E debaixo do governo dele, eu tenho que fazer as coisas. Não tome decisões por você, porque isso compromete não só a sua vida, mas todos aqueles que você se aliança.
né? Então ele fala assim: pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiados no seu santo nome. Independente do que está acontecendo no governo de Deus, eu tenho que confiar em Deus, né? Eu tenho que aprender a confiar em Deus. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Então, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Quem está comigo aí, vamos orar juntos? Vamos orar juntos agora aí por Brasília. Se você está aí, diga o seu nome e fala assim, independente se você vai estar assistindo agora ao vivo ou vai ver isso depois, mas escreva o teu nome e diga o local que você está, onde você está me assistindo, seja Barra Mansa, seja Rio, seja Salvador, que tem muitas pessoas que nos acompanham até nos Estados Unidos, em outros países também. Diga o país que você está, fala assim, eu sou fulano de tal e estou agora em Bahia e eu estou orando pelo governo de Deus sobre Brasília. Entenda, querido, todos os estados, eles têm a sua direção, mas o governo sai de Brasília. Por isso que o reino de Deus tem que estar estabelecidos aqui e junto comigo. Eu quero que você ore, compartilhe. Eu quero orar com você. Então coloca o teu nome aí e diz o estado que você está. Fala assim, eu, fulano de tal, estou aqui, como a irmã Maria Lúcia colocou ali, né? Deixa eu ver se tem mais pessoas aqui. Tem tantas pessoas que colocar, né? A irmã Maria Lúcia fala que está em Barra Mansa, estado do Rio, está na Vila Coringa. E eu quero que você coloque assim, eu estou orando pelo governo de Deus sobre Brasília, tá bom? Vamos orar. A pastora também, estou falando de Barra Mansa, a pastora Cláudia, está falando também que está orando por Brasília. Você que está aí também, bota o seu nome, fala o local que você está. Nós temos o presbítero Alex aqui também, que acredito está em Barra Mansa. Tem mais irmãos aqui, tem o pastor Sandro também, que está assistindo a gente, da Igreja Batista. A nossa irmã, aqui é Sandrinha Azevedo, que é a nossa querida irmã Alessandra. Deus abençoe sua vida, irmão Júnior também. Então quero que você coloque assim, o seu nome, o local que você está e diz assim, eu estou orando pelo governo de Deus sobre Brasília. Vamos orar então? Em nome de Jesus, levante sua mão aí, vamos orar. É a nossa última oração aqui na missão de orar por Brasília. Foi 3 dias de caminhada, sexta, sábado, domingo, caminhada intensa. Só o domingo que a gente tirou um pouquinho o pé do acelerador e foi conhecer alguns lugarzinhos aqui por perto, mas nada muito, não podemos tirar o foco. Eu quero voltar a Brasília para passear, mas essa não foi uma viagem de passeio, né? Estou dizendo que teve uma irmã que falou assim, é chique, tá chique. Eu falei, não, do chique não, eu estou a serviço, é um privilégio estar servindo a Deus. Um dia eu vou vir para passeio se Deus permitir, mas essa não é a minha vinda aqui para o passeio. O retorno de Brasília levando uma alegria muito grande. Eu fui bem recebido nesse lugar, né? Não só no hotel, mas também pelas pessoas que eu convivi, encontrei também cariocas aqui, né? Pessoas que estão morando aqui. Foi muito bom, né? Em cada lugar que eu passava, eu dizia, Jesus te ama. Seja abençoado em nome de Jesus. E as pessoas diziam amém, né? Eu sinto que Deus ele tem um propósito aqui nessa cidade, nesse estado de Brasília. Vamos, levanta as tuas mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, estou junto com os meus irmãos, os que estão agora ao vivo e aqueles que ainda vão entrar, meu Deus, nessa live para assistir. Deus, eu quero pedir em nome de Jesus, profetizar o ano do governo de Deus 2022 sobre Brasília. Não só o ano de 2022, mas de geração em geração. Nós queremos, ó Deus, profetizar o governo de Deus sobre Brasília, sobre o Brasil, de geração em geração. Mesmo quando a nossa geração passar,
e vier uma outra geração, ó Deus, essa oração que eu faço aqui em Brasília, respirando esse oxigênio de Brasília, o governo de Deus estará estabelecido neste local. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero profetizar a sua vitória. Eu quero, ó Deus vivo, pedir ao Senhor que governe o nosso presidente até o fim desse mandato. Governe também, ó Deus, o presidente que virá. Governe, ó Deus, o Senado, os deputados federais, ó Deus, o Planalto, ó Deus, governa, Senhor, o governador de Brasília, governa, Senhor, Itamaraty, todos os governos, ó Deus, da nossa capital, seja governado pelo poder do Senhor. Pai, como eu orei de manhã antes de estar com os irmãos, meu Deus, eu estou no último andar desse prédio, desse hotel, Senhor. Que todos aqueles que estão hospedados aqui alcancem a graça do Senhor. Nesse setor hoteleiro, ó Deus, que todas as pessoas que estão, seja serviço, seja passeio em Brasília, que eles sejam alcançados pela graça salvadora de Jesus. Pai, nós profetizamos cura sobre esse lugar. Me alegrei muito, ó Deus vivo, quando cheguei aqui na sexta-feira e uma moradora deste local disse que achou estranho, porque a previsão era para chuva em Brasília. Estava chovendo, até quinta-feira choveu, até chegarmos aqui. E, ó Deus, seria impossível de fazer o que nós fizemos aqui em termos de oração, se estivesse com chuva. Deus, e desde sexta-feira até o dia de hoje, nós estamos debaixo de um sol muito forte. E eles falaram assim, que céu é esse estrelado? Quanto tempo não víamos esse céu? Eu sei que algo, Deus, aconteceu em Brasília. Algum fenômeno aconteceu em Brasília. Em todo esse meu percurso da viagem para cá, não encontrei chuva, não encontrei dificuldade nesse caminho. E eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor tem nos guardado aqui. Não me sinto maior e nem menor do que esses que estão comigo. Mas nós, como pastores, como obreiros, como servos desse reino, ó Deus, que estão junto comigo, os irmãos que estão orando, da nossa e de outras igrejas. Ó Deus, a Jerusa ligou para mim do Rio de Janeiro, falando que não estava no Face, mas estaria orando comigo. Pai, em nome de Jesus, abençoa Rio de Janeiro, São Paulo, todos aqueles, Bahia, todos aqueles que estão ligados conosco, que sejam abençoados. A Nelma naquele avião, que de repente também está nos acompanhando ali, ó Deus vivo, viajando para a França, que o Senhor esteja abençoando, Senhor. Ó Espírito Santo, profetizamos aqui nesta manhã, ó Deus, de segunda-feira. Nós abençoamos, ó Deus, Brasília, e abençoamos a todos os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu querido. Orou comigo? Deixa eu te mostrar um pouquinho a cidade. Vamos aqui andar um pouquinho para te mostrar, e nós vamos orar ali fora também, em nome de Jesus. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Obrigado por você estar junto conosco aqui. É um momento muito importante. Eu quero compartilhar esse momento com você, porque eu sei que Deus está conosco. Nossa cidade está aqui, ó. Eu quero que você assista isso. Aí nós estamos ali, ó, em Brasília. Um sol muito forte, eu não sei como está aí na cidade onde você está. Aqui não para, irmãos, é dia e noite esse trânsito. Quero dizer que o Planalto fica naquela direção, Planalto, toda a parte do governo fica naquela direção. Aqui nós temos onde eles falam que é uma praia de uma represa que foi feita. Eu não, porque não estou aqui a passeio, então eu não fui. Mas aqui eu quero que você ore comigo em nome de Jesus. Pai, nós estamos orando agora aqui do lado de fora, pedindo ao Senhor, Pai, que esteja abençoando a nossa Brasília. Deus, eu estou como se eu estivesse num monte, porque aqui não tem morro, mas esse prédio ele é alto, Senhor. E eu quero estar junto com os meus irmãos. Põe a tua mão aí, irmão. Aponta a tua mão. Nós queremos profetizar, Senhor, em nome de Jesus, que Brasília, que o governo de Deus, diga aí comigo, irmão, que o governo de Deus esteja sobre Brasília. Nós estabelecemos o governo de Jesus Cristo sobre Brasília. E que cada, Deus, canto desse, que cada morador de Brasília, Senhor,
aonde a nossa vista alcança, seja alcançado com a glória do Senhor. Profetizamos a sua vitória nesta manhã, aqui, ó Deus vivo, e nos despedimos de Brasília, ó Deus vivo, certos de que, ó Deus, o seu governo, o Senhor está atento a tudo o que está acontecendo. Eu não sei, o governador, o presidente não sabe o que está passando, ó Deus, dentro de cada carro desse, mas o Senhor, Deus, está acompanhando a cada um. E, ó Deus vivo, nós profetizamos nessa manhã, ó Deus, aqui em Brasília, a tua vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Então nós vamos estar encerrando esse momento, a nossa transmissão. Eu agradeço a Deus aí pela sua participação. Um abraço a todos, né? Graças a Deus nós tivemos essa vitória de estar aqui. E nós estamos nos despedindo então aqui de Brasília. Fica com esse texto desse Salmo 33. Um abraço a todos aí. Viajo hoje, mas só chego amanhã. Devo chegar amanhã à noite aí. Espero estar da próxima vez aqui, se Deus me permitir, estar de avião, né? 2 horas, 3 horas de avião. E para chegar aqui é 1 dia e meio de ônibus. Não é fácil não. Tem que pegar um ônibus de Barra Mansa, Rio, de Rio aqui. Ou Barra Mansa, São Paulo, de São Paulo aqui. Mas foi válido, uma experiência boa. Um abração aí para todos os irmãos que nos acompanharam, escreveram seus nomes aí, né? Graças a Deus, irmã Rosiara, um abraço. Dá um abraço aí para todos os irmãos. Tem pessoas que às vezes estão assistindo, mas a gente não sabe. Fica com Deus, um beijo no seu coração. Minha esposa, Deus abençoe. Até a próxima aí, viagem que Deus... Eu estava pregando lá na minha penúltima, né, no caso, foi a penúltima que eu estive no Paraguai, na Argentina. Teve um irmão que, usado em profecia, que chegou perto de mim e disse assim, falou mais 3 países da América, né, que eu falo espanhol também, falou assim que parece que era Chile, Bolívia e Peru, me parece, aguardam a sua visita para orar por lá. Nós estamos, né, na dispensação de Deus, e é interessante que nessa ida Paraguai-Argentina foi de um dia para o outro também, irmão, sem recurso nenhum. E de repente Deus levanta alguém e fala assim, ó, Deus não só Ele me envia, mas levanta quem também financia isso. Né? Às vezes a pessoa fala, igreja, não é que eu tenho dinheiro, não é que a igreja tem dinheiro, né? Mas Deus levanta pessoas, que Deus venha multiplicar na vida dessas pessoas, né, que nos ajudaram. Às vezes teve pessoas que nos deram para viajar, deu 50, outro me deu 100. Deus abençoe a vida de vocês. Que eu não vou destacar o nome aqui de ninguém, porque foram muitas ajudas que eu tive, pessoas que às vezes nos ajudaram com Pix também, mas Deus abençoe a sua vida, tá? Às vezes no privado, fala, manda o teu Pix, eu quero mandar uma oferta para o senhor aí. Olha, muito obrigado, né? Que seja 10, foi muito, muito gratificante estar aqui. Eu estou aqui representando você aqui em Brasília. Deus abençoe, fique na paz, fique com Deus. Em nome de Jesus, aqui eu encerro. Um abraço. Irmãos, cada prédio daquele ali nós temos o Palácio da Justiça, e cada prédio daqueles ali que vocês estão vendo representa um ministério, educação, ciência, e eles são dos 2 lados, isso vai até lá adiante. Cada prédio desse é onde se reúne para decidir coisas do Ministério da Saúde, Ministério da Mulher, e tudo é decidido aqui.